Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Conta Psi. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre maternidade. Então, eu tô vindo aí de muitas experiências e o Ravi agora tá com 9 meses. E durante esses 9 meses e durante a gestação, eu tirei alguns aprendizados que eu fui tendo ali com a minha vivência e talvez eles possam te ajudar também. Então, o episódio de hoje é vivências que eu tive com a maternidade e que talvez possam te ajudar, tá? Então, se você se interessou por esse tema, pega o seu café e fica à vontade. Bom, o primeiro aprendizado que eu tive com a minha vivência foi o quanto é importante a gente fazer terapia durante a gestação e após o bebê ele nascer também, né? Eu, por exemplo, eu já tive momentos, né, fases da minha vida em que eu passei por um acompanhamento psicológico, precisei fazer terapia por demandas, né, diversas, mas quando eu engravidei, eu não estava fazendo terapia. E foi o momento que eu percebi que eu precisava dar atenção a essa parte emocional. E quando a gente fala de gestação, a gente já está lidando ali, a mulher ela lida com hormônios, oscilação de hormônios, e isso mexe diretamente com o nosso emocional. E assim, no episódio anterior, nós falamos sobre o quanto que mudanças são desafiadoras. E quando a gente fala de maternidade, principalmente na maternidade, né, mães de primeira viagem, nossa, quantas incertezas a gente experiencia, quantos medos, dúvidas que a gente acaba se questionando também, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Pensa aí em algum pensamento que talvez tenha sido persistente na sua mente. Mas bom, por aqui eu tive muitas inseguranças. E isso foi me causando ansiedade. Então, num momento ali na minha fase gestacional, eu busquei uma psicóloga que já fosse mãe, que tivesse ali vivências e que ela me entendesse na pele, o que talvez eu já estivesse vivendo ali, ela poderia já ter vivido também. Então, assim, foi muito importante. E quando a gente fala ali, né, tanto do processo gestacional, momento do parto, independente da via de parto que você escolheu, como que você vai lidar com aquilo, né, até o momento que o bebê nasce, a gente tem o que a gente fala de puerpério. É um período que a mulher vive e, gente, é de fato um pico emocional. Nessa fase, eu gosto muito de um termo que eu li em um livro uma vez, que ele fala sobre o puerpério ser o momento nevoento em que a mulher ela vive ali. Nevoento em que sentido? Parece que o mundo ele é muito perigoso, que algo de ruim vai acontecer, acaba que o nosso instinto materno ele tá ali muito latente, então qualquer coisa que vira, que vai de encontro à segurança do nosso filho, aquilo mexe com a gente. Inclusive, em um período do meu puerpério, eu costumo dizer que os pontos ruins do puerpério vieram um pouco tarde para mim. E eu me vi em um momento em que eu não queria sair de casa à noite. Então foi primordial eu ter ali um acompanhamento, onde alguém pudesse me ouvir, onde eu pudesse reorganizar todos aqueles medos que estavam enormes na minha mente, e que eu pudesse, de alguma forma, não transbordar isso para as minhas relações. Porque quando a gente fala de terapia, sim, é um trabalho, em primeiro momento, comigo mesmo, com as minhas emoções, questões interiores minhas, que às vezes um ponto importante. Às vezes você vem para a maternidade já trazendo questões suas que você carrega há muito tempo. Então, principalmente quem nunca fez terapia antes, acaba que a maternidade, aquela experiência do novo, mudança de vida, tanta coisa nova e desafiadora, encontra aquelas demandas que você já trazia. Então, tem até uma frase do Carl Rogers, que é um filósofo da psicologia, ele vai falar que quando a gente não pode mudar a realidade, ou seja, quando eu estava ali diante da maternidade, da gestação, muita coisa me causava medo e insegurança, mas eu não podia mudar, era uma realidade. E aí ele vai dizer que quando a gente não pode mudar, a situação ela desafia a gente mudar nós mesmos.
Então, eu acho que é interessante fazer esse gancho, porque às vezes a maternidade ela tá evocando questões que você já trazia consigo há muito tempo. Então, quando a gente fala de terapia, a gente também fala primeiramente de um autocuidado, mas também é um transbordar nas nossas relações. Isso pode impactar o seu casamento e o seu próprio filho. Como você vai criar? Quando a gente não está bem emocionalmente, de alguma forma isso se respinga para os nossos filhos. Então eu gosto de dizer que a terapia ela é um investimento a longo prazo, onde o cuidado ele acontece primeiramente comigo, mas é um transbordar, isso se perpetua nas minhas relações e também como eu me enxergo. Então, é um ponto muito importante para tornar essa sua experiência o mais leve possível. Não é que vai ser maravilhoso, mas enquanto você está passando, ter alguém ali com uma escuta atenta faz toda a diferença. O segundo aprendizado que eu tirei da minha experiência foi: foque na sua experiência. Quando eu engravidei, acaba que muitas pessoas é muito natural, comum, na tentativa até de ajudar, as pessoas elas compartilharem as suas experiências. Desde o parto, a amamentação, criação de filhos. E assim, eu vou abrir o meu coração para vocês. O parto em si sempre foi algo que me amedrontou. Eu tinha muito medo de viver essa experiência. Inclusive, o medo era tão grande que um dia eu já cheguei a dizer que eu não queria ser mãe, de tanto que eu tinha medo do parto. Com o passar do tempo, e aí depois eu conto essa parte da história para vocês, eu me deparei com uma médica que ela teve uma infeliz fala, onde ela disse pra mim: "Você sabe que você não vai poder ter filhos, né?" Isso por conta de uma das minhas doenças autoimunes. Mas naquele momento eu não sabia que ela estava sendo infeliz naquela fala, que aquela informação não procedia, e aquela fala ela me pegou, me encontrou de uma forma que mexeu comigo. E eu desabei, porque de repente foi me tirado a possibilidade de poder ser mãe. Então, depois que eu descobri que aquela informação não procedia, eu passei a valorizar poder ser mãe. E eu fui administrando melhor esse medo, fui colocando ele em um outro lugar, foi tema de terapia por um bom tempo. Então, nesse período da gestação, como foi importante eu filtrar as experiências. Porque o que eu percebo é que as pessoas acabam generalizando muito, né, em algumas falas, e elas vêm contar as experiências delas na tentativa de ajudar muitas vezes, mas acabam gerando mais ansiedade. E um exercício que eu comecei a fazer foi: "Nossa, fulano teve aquela experiência muito intensa e muito sofrida com parto. Eu desejava ter parto normal. Será que a minha experiência vai ser assim? Será, será, será?" E o pensamento ansioso é muito característico nesse formato, né. "E se tal coisa acontecer? E se comigo acontecer como com fulano?" Eu peguei, vamos imaginar aí uma peneira e comecei a filtrar a informação, que acaba gerando confusão na gente, quando a gente absorve muita informação. Então eu fui fazendo um exercício interno e falando para mim mesmo: "Você vai ter a sua experiência, você vai ter a sua vivência com o parto. Foca na sua experiência, vai ser a sua experiência de dor", enfim. E quando eu chego no momento, no dia que eu fui internada e quando o trabalho de parto começou e as dores da contração começou a acontecer, eu não sabia o que esperar. Primeira experiência de parto normal, eu não sabia a intensidade da dor, eu não tinha noção de nada. E foi um trabalho mental mesmo, enquanto eu estava ali sentindo a contração, é a sua experiência, foca na sua experiência, não vai ser como das outras pessoas. E eu fui fazendo esse trabalho mental, e me ajudou muito. Inclusive, quando a gente fala de experiência de maternidade, um termo que eu ouço muito é: "Ah, maternidade real". Eu não gosto muito desse termo, porque cada mãe, cada mulher vai ter a sua experiência. Então, real em que perspectiva? Na minha, da Andressa? Da fulana? Porque são experiências diferentes, são crianças e personalidades diferentes, então tudo isso muda. A minha segunda dica é essa: foca na sua experiência, você vai ter a sua. Eu acho importante a gente se aproximar de pessoas
que tiveram experiências já com a maternidade, de parto normal. Eu fiz isso, inclusive. Perguntei como foi, o que você fez que você se arrependeu. Eu acho que isso é muito importante, é até uma forma de se expor àquela nova, fase da sua vida. Mas quando a gente fala de absorver na hora de viver ali a sua experiência, foque no seu. Não, é a sua. A sua experiência, ela é única. Então guarda isso, que para mim me preservou de muita ansiedade, insegurança e medo. E o terceiro aprendizado é: continue cuidando de você. A gente acaba trazendo até por uma cultura, acho que é uma ideia cultural que foi construída, que quando a gente se torna mãe, a gente precisa se anular para ser a melhor mãe, para ser aquela maternidade que é validada. Mas não é bem assim. Quando a gente vai para a realidade, a gente fala da saúde emocional da mulher. Gente, faz toda a diferença quando você cuida de si. E eu gosto muito daquela analogia, que é muito conhecida, sobre a máscara de oxigênio usada no avião, né. E qual é a instrução? Primeiro coloque a máscara em você e depois coloque na pessoa do seu lado. E assim serve para a vida. Como eu vou cuidar do Ravi da melhor forma, como eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser para ele, se eu não estiver bem, se eu não estiver cuidando de mim. Então, a forma como eu me cuido, como eu me valido, como eu me dou atenção, vai transbordar, e é até uma forma de aprendizado. Se eu cuido de mim, se eu continuo investindo nos meus sonhos, de repente se, a área profissional é algo que é importante para você e você consiga conciliar isso com a maternidade de uma forma que faça sentido para você, nossa, o seu filho ele vai crescer percebendo aquilo, que você vai atrás dos seus sonhos, que você não desistiu de planos, que você é uma pessoa determinada. E assim, é uma consequência. Quando a gente investe em outras áreas da nossa vida, a gente mexe num pilar da autoestima, né, inclusive. Porque quando a gente fala de autoestima, a gente acaba atrelando diretamente a físico, a beleza. E não é somente sobre isso. Tem a pilar que a gente chama de autoeficácia, que está muito ligado a essa parte do profissional, da mulher, de coisas que você executa e você se sente eficiente naquilo ali. Então, é um ponto muito importante. Não deixe de cuidar de você, não se anule, são coisas que podem coexistir. A maternidade é apenas uma parte que te compõe, mas não te resume. Então você não precisa se sentir sufocada nessa experiência. Você pode ser muito mais. O quarto aprendizado que eu tirei da minha vivência é: viva de forma intencional. Acaba que na nossa rotina, na correria do dia a dia, a gente fica condicionado a viver no automático. Então, se eu tô aqui gravando com vocês agora, minha mente pode já estar preocupada na próxima coisa que eu vou fazer ou no que eu poderia estar fazendo ao invés de estar aqui. Então, a gente acaba estando naquela experiência, naquela vivência, de uma forma fragmentada. Ou seja, eu não tô aqui por inteira. A minha mente não tá aqui por inteiro. E eu acabo deixando de usufruir daquela totalidade. Então, enquanto você estiver no seu trabalho, esteja lá por inteira. Se entregue, se dedique, dê o seu melhor. Quando você estiver com seu filho, com seus filhos, esteja ali por inteiro. Sente no chão junto com eles, pratique o olho no olho, se convide. Às vezes a gente está tão condicionado a esse modo automático e acelerado, a gente está andando tão disperso, que no início pode ser até difícil, mas se a gente exercitar esse convite contínuo, então, eu tô aqui agora com vocês, mas eu tô percebendo minha mente em outro lugar, eu me convido. Andressa, aqui e agora. Fulano, aqui e agora. Eu estou aqui e agora. Eu não estou em outro lugar. Eu não posso fazer nada além do que eu estou fazendo agora. Então, esteja aqui. Isso, além de amenizar uma ansiedade, uma angústia, um estresse, um cansaço, tensões pelo corpo, isso vai prezar muito por aquele momento. Então, se você estiver por inteiro no seu trabalho, enquanto você estiver com seus filhos, com seu esposo, ou seja lá fazendo o quê,
As memórias que são construídas ao longo do tempo, elas vão dar a sensação de estarem mais consolidadas. E, inclusive, ouso dizer que essa nossa sensação de que o tempo está passando muito rápido tem muito a ver com isso. Porque se eu não estou por inteiro em cada momento que eu estou vivendo, a sensação é que, nossa, eu estava lá, mas eu já estava pensando na situação seguinte, quando vou ver, o dia já acabou. Porque se eu estou aqui agora e minha mente sempre está à frente do que eu estou vivendo, a gente de alguma forma está acelerando o nosso dia. Então, exercite isso. Aqui e agora, seja intencional e viva cada momento por inteiro. Bom, então é isso, gente. Espero que esses aprendizados tenham agregado na sua vida de alguma forma, tenham feito você refletir em alguma medida. E se você gostou e quer continuar acompanhando, e caso não me siga ainda no Instagram, me segue lá, andressafernandes.pc. A gente se vê no próximo episódio. Beijo!